Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. A gente prometeu que sempre que tiver atualização no mercado do futebol brasileiro, na dança dos técnicos, a gente vem aqui e atualiza, tá? Eu só não esperava, Cássio, que fosse quase que numa sequência o Fortaleza ter virado tão rápido a página em relação à saída de Palermo e o anúncio de Thiago Carpini como técnico do clube para a temporada 2026. Carpini chega com um contrato de 1 ano, né, em um anúncio feito pelo CEO do Fortaleza, Marcelo Paes. Eu acho que um pouco mais de 1 hora separaram as duas postagens nos perfis oficiais do clube, Cássio. A primeira, o Fortaleza se despede, né, e agradece ao trabalho de Tu Palermo. falou quanto tempo? Não mais do que 1 hora. 12 minutos, pô. Uma foi às às 19h10, a saída de Palermo, e o anúncio Carpini foi às 19h22. Então, Mas o recorde é do Náutico. Eu fiz esse post uma vez. Teve um zum 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 desse, eu lembro que foi até post da época, eu acho que foram 2 minutos. Pô, as decisões já estavam tomadas, exatamente. obviamente, né, nesse caso também. O Fortaleza teria procurado, Cássio, Palermo, mas, como era esperado, a gente já não vinha nem cogitando aqui nos nossos programas a permanência de Palermo, e a gente explicou muito, numa questão muito didática, Cássio. Palermo ele vem para o Fortaleza para dar o maior passo da carreira dele. Eu acho que é a terceira vez que eu falo isso. Trabalhar no Fortaleza, na Série A do futebol brasileiro, vale mais do que ser campeão paraguaio pelo Olímpia, tá? Vale mais. É um mercado hoje incomparavelmente maior. E Palermo conseguiu um trabalho espetacular no Fortaleza. Fez campanha de Libertadores. 54% de Isso. aproveitamento, né? Isso coloca ele como um treinador de Série A do futebol brasileiro. Talvez se fosse um cara mais consolidado, o cara até aceitasse abraçar o desafio pelo elo que criou com o Fortaleza. Pareceu ter criado esse elo de forma tão rápida. Se fosse um cara já muito consolidado, ele poderia dizer: não, se o Fortaleza igualar ali financeiramente, eu abraço essa causa, a gente vai para a Série B, volta junto, eu pego esse projeto, vou ser um novo Vojvoda aqui, vou passar 4 anos no clube, 5 anos no clube. Mas não é assim, Palermo não é consolidado. Se ele vai para a Série B, ele está carimbando sua própria trajetória como um treinador de última página do Brasileiro de Série A, que foi rebaixado, e treinador de Série B. Se as coisas não derem certo, pior ainda. Então, eu acho que estrategicamente, independente da questão financeira que também pesou, porque o Fortaleza, queira ou não, terá contenção de despesas. A gente já fez alguns programas sobre isso, tem um programa no nosso feed sobre esse super orçamento, né, do Fortaleza de 170 milhões, Para a eh, Série B é um super que orçamento, é exatamente, mas com as super para a Série ressalvas B. sobre o quanto tem para pagar de conta e a gente não faz ideia, Isso. né. Para chegar nesse orçamento, vai ter que vender ativos, que são seus jogadores, a quantidade de conta que o Fortaleza tem para pagar, de empréstimos que já haviam sido, apresentados nos balanços do clube. Então, assim, não ache que 170 milhões, se o Fortaleza realizar, eu acredito que pelo perfil do elenco que tem, vai conseguir realizar as vendas necessárias para ter um orçamento desse valor. Não acho que vai fazer um uma temporada com dinheiro sobrando, pelo contrário, a contenção existe. A saída de Palermo, de certa forma, indica isso, mas eu também acho que estrategicamente para a carreira do treinador deveria seguir em frente, tá? E se aproxima muito do Remo. As notícias que a gente tem gravando isso aqui às 9h20 da noite, tá?
é de que Palermo se aproxima com o Remo e talvez seja cenas dos próximos capítulos aqui nessa nossa dança dos técnicos. Mas aí, Cássio, como eu falei lá no comecinho do programa, virou a página muito rápido e fez a escolha por um nome que o Fortaleza, durante a Série A, se negou a abraçá-lo, né? Porque eu bati muito nessa tecla antes da contratação de Renato Paiva. Carpini estava livre no mercado. Eu achei, Cássio, que era automático. Eu tinha certeza que quando o Vojvoda foi. Quando aconteceu a demissão de Vojvoda, eu tinha certeza. Era um encaixe absolutamente natural, como foi natural agora. Para mim, era o técnico certo no momento certo. Eu até falei. Eu até imaginei inocentemente que a decisão pela demissão de Vojvoda naquele momento era para aproveitar que Carpini estava disponível. Carpini ali seria um ótimo nome para salvar o Fortaleza. Talvez o Fortaleza tivesse salvo, porque Carpini fez o possível em um Juventude que é muito mais fraco que o Fortaleza, muito mais fraco do que o Vitória. Tá? Carpini fez um bom trabalho no Juventude. Não vai ter os percentuais de Palermo e de Jair Ventura? Não vai, mas com o Juventude era muito mais difícil. Então, Cássio, a resistência que havia na Série A baixou de forma muito rápida com o rebaixamento e Thiago Carpini é o novo treinador do Fortaleza, Cássio. Fred, começando pela saída de Palermo, a gente está vendo três, mas assim, lendo rapidamente, Fortaleza Esporte Clube informa que o treinador Martim Palermo não permanecerá no comando técnico da equipe para a próxima temporada. Aí eu destaco esse ponto. Após reuniões realizadas nos últimos dias, definidos pelo encerramento do vínculo ao término da atual temporada. Aí depois disso, aí vai falar que cumpriu o ciclo, profissionalismo e tal. Mas o ponto essa frase fica ali das negociações de o quanto o Fortaleza queria Palermo. Aí eu volto aqui para uma matéria, a gente está gravando isso aqui logo depois do anúncio, que foi no dia 11 de dezembro, e uma matéria do GE, do dia 9, que é com Marcelo Paes, CEO do Fortaleza, sobre Palermo. Aí a matéria abre com a seguinte aspa: é saber se ele quer disputar a Série B. Assim, porque assim, o desejo de Marcelo Paes era a permanência de Palermo, mas havia esse entrave, a própria dúvida, eu vou até ler aqui a aspa de que Marcelo Paes disse há 2 dias. Por mim, o Palermo fica, de forma bem objetiva. É saber se ele quer ficar para disputar uma Série B. Ele gostou do clube, da cidade, e tem que falar com a comissão toda técnica, e tem que falar da comissão toda dele. Desculpa aí o erro. São pessoas extraordinárias que compõem uma comissão muito qualificada. Eu acho que ele deveria ficar, mas é a opção dele, plano de carreira dele. E aqui, aí eu vou na mesma linha que a gente brincou naquela de João Paulo, na saída de Condé. Quando, vamos ver se tem clima para Condé. Veja, se o presidente vai falar se tem clima, não existe o clima. Exatamente. Então, nessa mesma lógica, a gente. Que é uma análise da notícia, né? Que a gente não é só a notícia repassar que Carpini está contratado, é anunciar a saída de Palermo, a chegada de Carpini e fazer uma análise dessas situações. A última frase de Marcelo Paes é: eu acho que ele deveria ficar, mas é a opção dele, plano de carreira dele. Acho que aqui Marcelo Paes, isso aqui ele já sabe que não é o plano de carreira de Martim Palermo. Foi muito no que eu falei, né? Do plano de carreira. Ele teve um carimbo. Mas por que eu relacionei com o João Paulo? Porque assim como falou que deixou claro que não tinha clima, que para mim deixou claro que não havia. Não quero jogar a Série B, independentemente do poder financeiro, porque possivelmente o Fortaleza poderia pagar com os 170 milhões que ele vai ter. Sim. Que o Fortaleza projeta para 2026, provavelmente pagaria Martim Palermo. Que aí a gente vai até abordar depois para o Palermo, vai? Sim, eu já falei que hoje está muito encaminhado para o Remo. Né? Mas o Internacional também, e faz os clubes gaúchos contratam. O próprio Internacional já passou com o Ramon Dias recentemente, então assim, é muito o perfil dos clubes gaúchos, não me surpreenderia. As notícias da noite de quinta indica Remo. Agora, já virou um praxe desse programa. Toda noite tem um treinador novo no Remo, né? Isso. Ontem era Condé, mas Palermo já tinha poderia saído. Voltar a ser, já tinha sido Palermo. Reaqueceu, mas já tinha saído. Mas eu digo que o Inter, não é nem que ele tá indo pro Inter, é que o Inter foi um clube que noticiado como tem interesse, sim, no mínimo conversar, e faz muito o perfil da dupla Grenal, esse tipo de escolha. E falando de escolha, sobre a escolha de Carpini, anunciado 12 minutos depois, Thiago Carpini, lendo aqui o comunicado do Fortaleza, Thiago Carpini é o novo treinador do Fortaleza. O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do técnico Thiago Carpini, que assina
até o fim de 2026. Os auxiliares Stefano Digian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gili e o analista Josué Romero chegam junto com o treinador. Aí fala que no Leão do PC ele vai ter pela frente o Cearense, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série B. Carpini, ele, na hora que teve esse anúncio, Irlan Simões, que é do GE e torcedor do Vitória, né? Aí ele disse assim: só não pode deixar montar o elenco. Aí, deu uma cornetadinha. Por quê? Carpini tem um título na carreira que é a Supercopa do Brasil pelo São Paulo, Supercopa Sim. do Brasil 2024. Que é um jogo. É um Eu jogo. sei que é um título oficial, mas é um jogo. Sim, é um jogo, só ganhou essa competição, não tem, tem um campeonato E estadual. não foi ele que levou o São Paulo até a Supercopa. Foi Dorival, né? Sim. E é isso, mas tem trabalhos maiores no brasileiro, tem desenvolvimento de equipe, mas aí quando você vai pro Vitória, ele pega o Vitória na reta final, no decorrer da competição, na verdade, porque a competição começa com o Condé, né? Condé Sim. ganha a Série B Isso 2024. a Série B de 23, vai e tal, não acerta ali, e Carpini assume o Vitória de 24. Sim. E permanece no Vitória. Só que o trabalho de Carpini, é justamente por isso que eu falei essa corrente que eu li aqui no Twitter de Ilan, é que o Vitória do início de 25 é um Vitória com uma montagem que passou mais por Carpini. Carpini chegou, foi mais ou menos como foi Jair Ventura agora. Chegou, resolveu o Vitória escapou de um rebaixamento que parecia, com o Alejandro virando artilheiro do campeonato. Então, Carpini agora vai ter, pelo segundo ano, uma chance de montar mais fácil, por quê? Uma coisa é você montar o Vitória, que está entre os menores orçamentos da Série A, embora os primeiros meses do Vitória tenham sido ruins, tá? Assim, na Copa do Nordeste, Sim. na Copa do Brasil. Outra coisa é ter, provavelmente, o maior orçamento da Série B. Sim. Então, ele chega com a missão de ter um trabalho de montagem melhor do que o último, mas com um cenário, embora para a carreira... um tá na Série B, tá na Série A. É óbvio que ele queria estar, mesmo na dificuldade, estar na A. Mas, assim, dito isso, ele tem um cenário muito mais propício para acerto. Sim. Então... quase que de obrigação de acerto. Quase de obrigação. O do Vitória não era obrigação, mas também não precisava ter sido tão ruim. O do Vitória pós-permanência, né? Não, pós-permanência. É como se fosse assim, como se fosse o Vitória a partir de agora. Tipo, acabou o campeonato, desse Carpini para frente do Vitória, acabou não funcionando, e agora o Fortaleza já pega esse e que vai ter... E isso só deixa essa observação, porque foi algo que se questionou de Carpini. Aí você vai para o trabalho de campo. O trabalho de campo, dos nomes... Primeiro, o Fred tá batendo nessa tecla há dias, inclusive de forma muito bem documentada. Assim, didática aqui no programa. De forma didática aqui. Os nomes são pouquíssimas opções. Agora, são pouquíssimas opções porque o Fortaleza surpreendeu de forma inversa agora. A gente meio que não estava considerando. O Fortaleza sempre vai atrás de um perfil, nos últimos anos tem sido assim, de um perfil de fora. Isso. Eu imaginava que fosse desse jeito. Primeiro, tem tido a exceção feita de Paiva, mas teve acerto gigantesco com o Vojvoda e teve acerto com o Martim Palermo, apesar do rebaixamento. Acerto total, isso, absoluto. A queda não influencia na análise do treinador. O treinador teve 54% de aproveitamento. No último jogo, detalhe, ainda abre o placar contra o Botafogo lá, mas enfim, era um time melhor e num jogo difícil. O Botafogo lutando lá para pegar uma vaga direta na Libertadores. Empata o jogo depois, leva a virada, empata o jogo. Então, assim, o que dava para fazer, dava, e sobretudo com ele que não parecia mais motivado para fazer aquilo tudo. Termina com... Veja, o Fortaleza vai para a última rodada do campeonato com 4 vitórias seguidas. Pô. Quando o Breno Lopes abre o placar, tá vindo para a quinta. Então não se questiona o trabalho de Palermo. Eu achava, Fred, que o Fortaleza iria nessa mesma fonte, mas talvez, e isso vale para todos os clubes. Por isso que o Remo sem treinador, o Inter sem treinador, o Sport sem treinador, o Ceará tem essa gravação também. O brasileiro, sobretudo da Série A, que começa 28 de janeiro, mas a Série B começa cedo também, tá? Sim. 21 de março é cedo também. O Fortaleza talvez não tivesse, dessa vez, tanto tempo ou tão bem mapeado assim para fazer uma nova aposta. Porque tem uma questão também, Cássio, em relação ao tempo de trazer o treinador, no caso do Fortaleza. Porque tem que montar o time. Desmontar e montar. O Fortaleza, ele, para chegar nos 170 milhões, e mais do que isso, porque esses 170 milhões,
eles são determinantes, mas tem um fator aí um tanto quanto simbólico também. Mas o que o Fortaleza realmente precisa ano que vem é ter uma folha pagável. É poder ter recurso disponível no caixa, em fluxo de caixa, não adianta ser Pela Folha até acho que teria conseguido, né? isso. Então, ele precisa ter uma folha, Cássio, reduzida ali para talvez algo em torno de 4, 5 milhões. Está muito distante, a folha do Fortaleza hoje é superior a 10 milhões de reais, tá? É uma folha em torno de 12 milhões de reais ou até mais, alguns falam em 14, tá? Tem que reduzir drasticamente essa folha. A gente já vê informações de vários jogadores que estão projetando a saída do Fortaleza, além das saídas já oficiais, e a gente tem um programa bem recente sobre isso no nosso feed. Mas talvez alguns nomes, Cássio, precisem passar por um treinador. Não deixar a cúpula de futebol, Marcelo Paes e a cúpula que mexe diretamente no futebol, tomar todas as decisões. Talvez em alguns casos precise do treinador que vai trabalhar. Então, Fortaleza, sem tempo a perder, como diz aqui o nosso título, em 12 minutos fez os anúncios, já tem vídeo de Carpini e ele vai começar a trabalhar. Então, eu acho que essa questão do tempo passa também disso. Porque tem algo gravíssimo. Ok, o Fortaleza vai se desfazer de vários jogadores. Precisa se desfazer. Para poder baixar a folha. E vai recompor com jogadores que ganham muito menos. Vão sair da lista jogadores que ganham 700, 800 mil reais e vão entrar jogadores que ganham 200, 300. Já dentro de um patamar alto para a Série B. Outros que ganham 700, 800 vão ficar, porque assim é a vida. O Fortaleza vai manter também, até porque não pode zerar tudo. Ele vai ter uma espinha dorsal mais qualificada e mais cara. Precisa de alguém para gerir isso. Tá? Então eu acho que essa foi a pressa. E aí, trazendo a minha visão sobre Carpini, eu diria o seguinte, Cássio. Quando você contrata um treinador, eu sempre faço essa linha. Você está balizando trabalhos. Tá? Quando o Fortaleza escolhe Palermo, eu tenho certeza que o trabalho de Palermo no Olímpia foi um balizador. Talvez se Palermo tivesse sido um treinador sem nenhum título, tivesse mais alguma dúvida. Você vai procurando onde você procura referências para trazê-lo. E por que o Fortaleza escolhe Carpini? Onde é que começa a referência de Carpini? Quando ele sobe com Juventude em 2023. Ou seja, Carpini tem um acesso recente pelo Juventude, começando o trabalho com o campeonato em andamento, o Juventude mal no campeonato, ele tira o Juventude da parte de baixo da classificação e leva aquele Juventude até a Série A. Bom, Juventude com orçamento muito menor do que o Fortaleza vai ter. Carpini tem um bom trabalho recente de Série B. Foi tão bom que ele sai e o time seguinte é o São Paulo. Ele pega o São Paulo em um começo de temporada, tá? E ele não consegue encaixar um bom trabalho no São Paulo. A subida para o teto, o trabalho dele no Juventude foi muito, muito bom. Não só de resultado, mas de fazer o time jogar. Era um cara que vinha promissor desde os trabalhos anteriores, Ferroviária, acho que Água Santa. E o Juventude é o que traz ele para um degrau em que a gente pode observá-lo. Bate ali no teto do São Paulo, tá? E chega para salvar o Vitória no ano passado com outro grande trabalho. Ou seja, a gente aqui já tem dois referenciais: Juventude, 23, Vitória, 24. E, sinceramente, eu considero, Cássio, que o Juventude de 25 também mostra que ele é um cara que sabe comandar elencos de potencial financeiro reduzidos, como é o do Juventude, dentro de uma Série A, ainda mais, e como vai ser o do Fortaleza, mas não no contexto da Série B, porque no contexto da Série B o Fortaleza tende a ter, tá, o elenco mais caro do campeonato. O que é que pesa contra? O São Paulo você descarta. Eu não vou colocar aqui 3 meses de São Paulo como um fracasso da carreira dele. É muito difícil, não tinha lastro, não se tem paciência, tá? Eu vou descartar. Mas Cássio já trouxe. Onde você vai jogar questionamentos sobre Carpini? No início de ano do Vitória, que Cássio trouxe a postagem meio brincadeira, meio verdade de Irlan Simões, né, que é um torcedor do Vitória, um jornalista, tá sempre ali dentro do Sport TV participando. Então, a montagem do elenco foi falha, mas não foi só isso, Cássio. Onde é que Carpini mostrou mais dificuldade
com o Vitória, na hora que o Vitória precisou jogar. Carpini não tem nenhum trabalho em que ele precisou ser impositivo e conseguiu. No São Paulo, o São Paulo é um time que obriga você a ser impositivo. Ele não conseguiu, curtíssimo tempo. No Vitória de 2025 também não. E onde foi que isso ficou muito claro? Copa do Brasil. É eliminado dentro de casa para o Náutico. Tá? Um Náutico de Série C, que vivia um momento horrível na temporada. Foi lá e eliminou o Vitória 2-0 o jogo, dentro do Barradão. Pelo lastro de 2024 dele, a torcida deixou passar. Jogou a Sul-Americana num grupo fraquíssimo, um dos grupos mais fracos da Sul-Americana. Chegou numa situação de última rodada, num cenário tranquilo para a classificação. O time fez uma partida horrorosa contra um time reserva do adversário já classificado, o estádio completamente vazio. Ok, o Vitória perde com um gol contra de um chute, de um recuo do meio de campo que o Bizarro. goleiro erra. Bizarro. Na estatística daquele jogo, o outro time não finalizou. Tem 0 finalização, que era o Universidade Católica do Equador. Tá? Um jogo constrangedor. Vitória não conseguia, Cássio, ter a bola e atacar. O oposto do que Palermo fez no Fortaleza, Carpini não conseguiu fazer no Vitória. Então você tem a eliminação da Copa do Brasil, 2-0 para o Náutico no Barradão. O vexame da Sul-Americana, porque chegar na última rodada na situação que estava, o Vitória ele foi muito mal nos jogos em casa, falhou. Mas aí a última rodada abriu uma porta, né? Porque o grupo foi o pior grupo do campeonato. Os outros times implodiram, todo mundo empatava. O Vitória jogou muito mal essa Sul-Americana e acabou caindo na primeira fase. E por fim, para coroar, depois de um mês de trabalho durante o Mundial de Clubes, em que ele disse: agora eu vou ter tempo para reorganizar o time, perdeu do Confiança no Barradão na Copa do Nordeste e foi eliminado da Copa do Nordeste, jogo único no Barradão. Caiu para o Náutico da Série C, caiu para o Confiança da Série C e foi eliminado no grupo mais fácil da Sul-Americana. Aí ele foi demitido. Aí acabou a paciência com Carpini no Vitória e foi quando eu defendia que deveria ter sido o substituto de Vojvoda, porque apesar desse trabalho que implodiu completamente, que não deu certo no Vitória, eu acho Carpini um ótimo treinador para esse perfil de campeonato da sobrevivência, que era o que o Fortaleza precisava. A novidade, ano que vem, é se Carpini vai se provar um bom treinador, tendo a obrigação de subir, a obrigação de ganhar campeonato estadual, a obrigação de avançar fases na Copa do Brasil e possivelmente com o elenco mais caro em mãos da competição. Tem que ver o nível de desmonte a partir de agora, né? Assim, se vai ser um quebra-cabeça ou não, né? Porque na parte técnica, assim, o time do Fortaleza, a permanência da base do time do Fortaleza seria excelente. Basicamente, você não precisaria de novas peças. A questão é que ele precisa se viabilizar financeiramente para isso e aí vai ter que se desfazer de alguns jogadores. Mas eu imagino algum esforço, Fred, para a manutenção de parte do time, porque é para sobrar na segunda divisão. A questão é que, apesar do orçamento do Fortaleza, eu não tenho ainda tanta certeza da força que o time vai ter para segurar as principais peças do time. Seja, eu estou falando de uma forma muito resumida aqui, galera, mas a gente tem um vídeo inteiro sobre Fortaleza sobre isso, então lá você pode olhar nesse vídeo para ver sobre análise peça por peça em relação à montagem desse elenco, de quem está saindo, das situações mais fáceis de permanência, enfim. Isso. Eu já vi notícias, Cássio, que falam em 20 jogadores saindo. Né? Já vi uma lista de 12. Aí vai passar de 170. Mas, por exemplo, antes da gente dar um rec aqui para gravar, já vi uma notícia circulando que o Bahia e o Red Bull Bragantino teriam interesse em Herrera. Né? Então, assim... que foi comprado. Que foi comprado. Então, veja só. Os Fortaleza tem jogadores valorizados. Isso é... Ele tem problemas para resolver de salário? Tem. Porque tem jogadores que são desvalorizados. Davidson é um jogador desvalorizado. Mas Herrera é um jogador valorizado. Ainda fez um hat-trick ali na reta final, mas talvez não tenha melhorou um pouco a imagem da reta final. Esse cara aqui ajudou Davidson a salvar um pouco o prejuízo. Tá?
Porque o Davidson estava afastado, Cássio. Vê que bronca você ter um jogador afastado e ia passar mais 3 meses sem jogar, um cara que ganha perto de 1 milhão. Então, assim, jogadores que desvalorizaram muito, como Davi Luiz desvalorizou, já saiu, Paul Fernandes, Davidson. Alguns caras desvalorizaram muito, Diogo Barbosa, tá? Tem uns pesos pesados ali, que Tem não alguns que tem. desvalorizaram e não é só o fato de desvalorizar, porque dá a entender também que pode ser revalorizado. Alguns casos, tipo, Diogo Barbosa, acho que é O próprio Moisés, jogador importantíssimo. Eu gosto. Eu também gosto muito. Eu acho até que o Fortaleza deveria ficar com ele, porque desvalorizou por lesão, por tempo, por idade. E aí é melhor usar. Se o Moisés na Série B, pelo amor de Deus, pô. É um jogador que desequilibra absurdamente. Então, Fortaleza tem que também guardar reserva técnica, tá? Então, é isso que eu tô falando. Veja, o elenco tem essa reserva técnica. A questão é agora nessa esse Lego, esse joguinho de Sim. encaixe, encaixando as pedrinhas para ter uma reserva técnica e caber dentro do orçamento. Porque, repito, vai até contratar jogadores, Carpini vai pedir jogador de confiança, aquela coisa normal, mas não é um elenco que para partir do zero. Muito pelo Isso, muito contrário. pelo contrário. Se você segurar parte desse elenco, você já está resolvido, na verdade. Vamos avançar aqui no programa, tá? Sempre que a gente fala dos treinadores, a gente dá uma geral, tá? Em todos os treinadores das séries A e B, e a gente vai mostrando mudanças no quadro. Aqui nesse primeiro quadro da Série A teve uma mudança, Cássio. A gente colocava a A permanência laranja, né? de Mancini como dúvida, que era na cor laranja, e agora Ou Mancini seja, renovou o contrato. conseguiu a gestão, quando a gente fala de gestão de carreira, então assim, ó, recebeu um convite para fechar a temporada do Bragantino, Respondeu bem. foi lá, detalhe, bem, mas não foi tão bem Foi assim, não, foi. Começou bem, mas depois. mas conseguiu ficar na Série A. E não Isso. parecia que Mancini voltaria para a Série A Tão tão cedo. tá? Então E ainda mais aproveitou bem a oportunidade. num clube que tem potencial de investimento, tá? Aqui a gente segue com 2 cadeiras vazias, a do Inter e a do Remo, tá? Na tela anterior, perceba que a gente tem ainda a cadeira do Grêmio vazia, mas a cadeira do Grêmio aqui deve ser ocupada por Luiz Castro, né? Tá muito próximo Português, ex-treinador do Botafogo. de ser anunciado. Então a próxima atualização deve vir aqui pelo Grêmio. E ao que tudo indica, mas esse tudo indica do Remo, me desculpem. Eu já cansei de ler essas notícias. Todo dia tem um treinador quase Para raio acertado. de nome. Eu ri muito, acho que foi Léo Fontenelle que colocou. Meu amigo, o Remo vai ter 78 jogadores e 4 treinadores na próxima temporada, porque todos os jogadores e todos os treinadores estão sendo especulados no Remo, mas Inter e Remo, né, com cadeiras ainda em aberto. Na Série B, uma cadeira fechou. A gente Tinha já viu. Seabra ali verde também, né? Foi a novidade, né? Porque foi a novidade em toda a Série A até aqui, Cássio, o único clube que contratou um treinador novo até aqui, tá? O único clube é o Curitiba. A gente vai ter Inter, Remo e Grêmio, né, completando a lista. Serão 4 técnicos novos na Série A do ano que vem, pelo menos dia 28 de janeiro, não é possível que nenhum seja demitido. Serão 4 novos e 14 remanescentes, tá? Na Série B, o Juventude confirmou 16, não? 16 remanescentes. E aqui na Série B, Cássio, o Juventude confirmou Maurício Barbieri, a gente já tinha trazido essa possibilidade Tinha, mas no antes programa da de gente ontem. falar, era um nome que A gente tinha esquecido, no primeiro programa nem a contava. palavra não é nem ignorado, porque ignorar significa que você tem consciência. Simplesmente é um nome que passou Não foi batido. cogitado, E o Juventude busca, tá, Barbieri. Essa transição do Fortaleza, ontem o Fortaleza tinha a imagem aqui de Palermo e o laranja, porque a gente já imaginava que sairia. Já trocou. Eu falei algo que não aconteceu. Eu disse, possivelmente no próximo programa a gente vai ter essa cadeirinha vazia no Fortaleza. Não teve um segundo de cadeirinha vazia, tá? Aliás, 12 minutos de cadeirinha vazia. Thiago Carpini tá aqui. Ou seja, só restam as cadeiras do Ceará e do Sport, tá? Passando aqui pelo restante da Série B. E a gente chega nessa tela final, que são as 5 cadeiras em aberto, tá? Das séries A e B. Inter, que é uma interrogação agora maior quanto ao nome. O Remo, que o nome da noite é Palermo, que pode acabar indo bater no Inter, mas as notícias que a imprensa paraense posta é de que a proposta está em mãos e que há uma expectativa que ele aceite. Tá? Detalhe, nesse momento, é Inter ou Remo. Não faz muito sentido que ele tenha saído do Fortaleza para ir para o Ceará. Não.
para sair do mercado Ou para brasileiro. sair do Brasil, exatamente. Para o Ceará, certamente não, né? Porque se fosse do Brasil para ir para a Europa já dar um pulo, ok, mas se fosse para voltar para Argentina, para o Paraguai. Eu acho que vai acabar sendo treinador do Remo, tá? Não, que eu tô querendo, eu tô só por questão de lógica, tipo, tem que ser um dos dois, É isso. porque. Esse mapa aqui, Cássio, que a gente tá fazendo no final dos programas, ele reduz debate. Ele reduz debate. Porque aqui é o seguinte: o Inter, possivelmente, se não for Palermo, eu arrisco dizer que o Inter vai trazer um treinador de fora. Ou vai pensar em Renato Gaúcho, talvez, porque veja só. Caramba, É, claro que não vai, pô. vocês Veja, tão ligado ao não, Grêmio, não, né? não, não, veja. Detalhe, tu tá dizendo isso no dia que. Só foi que completou o aniversário do título mundial do Grêmio com 2 gols de Renato Gaúcho. Então, Renato Gaúcho ainda existe para o Inter. Seria Que nasceu em Guaporé, viu? No lugar que tava. exatamente do vídeo da Copa do Brasil. Vai em Cuca? Não vai em Cuca. Mas vamos lá considerar uma possibilidade de ir em Cuca. Vai para um nome estrangeiro, porque não tem basicamente outra opção no mercado. Tá? Tite sinalizou que queria, mas não é porque quer treinar fora do país. Já treinou. Já treinou o Inter. Tá? Então o Inter tem uma lacuna aqui. O Grêmio muito próximo de confirmar seu treinador. E aí na Série B, Cássio, veja só, na Série B é basicamente um jogo de encaixe quadrado, quadrado, bola, bola. Tem 2 treinadores Da B. da primeira prateleira da B, que é a última da A, que estão disponíveis no mercado. Condé e Mozart. Condé saiu do Ceará, então não vai voltar para o Ceará imediatamente. Dessa forma, o Ceará fica muito próximo de Mozart. Eu vi gente falando em Guto, mas acho muito difícil. Eu acho que o caminho do Ceará realmente seria por Porque se, Mozart. se o Ceará for com o Mozart, ele esgota o do esporte, né? Isso, Porque pro esporte, detalhe, Condé já tá fora do Ceará, ou seja, quando não é a opção. isso. Mas Condé ou Mozart seriam opções pro esporte. Seriam. Os 2 seriam, tá? E Condé, em tese, sonharia com essa vaga do Remo, que está indo para Palermo, né? Tanto que Léo Fontinelli, que cobre o Ceará com a gente, tinha dito que quando o Condé saiu, ele estava indo para o Remo. Mas essa notícia não. Mas lembrando que Palermo é o nome da noite. Se de repente, amanhã, tal, e Condé vai pro Remo, aí fica um buraco na Série B que você já começa a dizer, Fica. ó, tá faltando algum nome, algum nome vai ter que aparecer. Exatamente. É o que a gente até debateu rapidinho ontem. Se o esporte não fechar com Condé e Mozart for para o Ceará, ou o esporte não fechar com os dois, o esporte já vai para um universo de treinadores. Detalhe, tem mais um nome no esporte que chegou a ser dito e eu confirmei que é verdade. Caso a chapa de Branquinho vença, há um interesse em pagar a multa de Eduardo Batista no Criciúma. Teria esse último nome ali para o esporte, mas ainda depende de um resultado eleitoral. Diferente de Condé, que foi sinalizado como nome aceito pelas 3 chapas, o caso de Eduardo é algo mais ligado, tá, a, a, a Branquinho. Só que tem um detalhe: o nome que ligaria a Eduardo é o de Ítalo Rodrigues, gerente de futebol, que estava no Criciúma, mas que foi o gerente de futebol que levou o Condé para o Vitória e que sobe com o Vitória. Tá? Então pode ser que o Sport faça até Metade do caminho. essa mesma combinação com Ítalo Rodrigues e Léo Condé. Tá? Se não for Léo Condé para o Sport, não faço a menor ideia de que caminho o Sport vai seguir, até porque Guto. Não, se não for Condé, considerando o cenário onde Mozart fechou com o Ceará. Isso, Mozart fechou com o Ceará e não foi Condé no Sim. Sport. Guto não viria para o Sport porque a última passagem é muito recente e muito ruim. Por mais que a campanha no Remo tenha melhorado a imagem E dele, melhorou, mas talvez precise de um mas o pouquinho. Sport está muito recente para voltar. O Sport iria ir para um cenário de ter que ou inventar um treinador muito verde, buscar alguém que mostrou um trabalho na Série C e que você apostasse todas as fichas no jovem, ou ir para o continente de novo, que eu acho muito difícil, até Difícil. pela pressa, porque existe algo fundamental no esporte. Isso aí só vai ser decidido depois da eleição, que é segunda-feira, tá? Ou você vai para o continente, ou você vai tentar resgatar um medalhão, tá? E aí eu não acho também que seja Não. o melhor caminho, tá? Porque existem treinadores muito experientes que estão sem mercado. Eu também não acho que o caminho é por aí, tá? Enfim,
ou Condé, ou uma incógnita enorme para o Sport, ou Mozart, ou uma incógnita enorme para o Ceará, tá? E aqui na Série A o jogo tá mais, as cartas estão mais na mesa, tá? Prometemos mais uma vez que se houver uma atualização do mercado, vai ter vídeo novo aqui, seja de treinador, seja de jogador, seja qualquer outra coisa que apareça, dirigente, patrocínio, tá? O que tiver de atualização dentro da nossa ótica aqui do futebol do Nordeste, do Remo, tá? Desse nosso mercado que a gente está cada vez mais mergulhando e detalhando, a gente traz para vocês, tá? Se você gostou do vídeo, é importante deixar aqui a curtida, comenta, joga esse link aí nos seus grupos do WhatsApp, tá? Dê a sua opinião em relação a Carpini no Fortaleza e essa dança de treinadores que está se aproximando aí dos capítulos finais. Eu acho, Cássio, que no próximo programa talvez tenha uma ou duas cadeirinhas só, que já é aquele medo de sobrar, né? Eu Essa acho dança que, das eu acho cadeiras, que esse medo já existe, tá? eu acho que também já está fazendo com que os treinadores também cedam em relação a algumas questões, porque o mercado é mais agora de portas fechadas do que de cadeiras vazias, tá? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Temos um clube de membros que estamos dando os primeiros passos e vamos detalhar tudo sobre eles, tá? Nos próximos programas. Agradecemos demais a atenção de cada um de vocês. Para quem ainda não nos conhece, eu sou Fred Figueroa. Fiz mais um programa aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção de João Trigueiro, a edição de Gabriel Costa, o corte de Caio Corte. Corte. Vai ter que cortar isso aí. Acho que não. Talvez não. Não, acho que esses Talvez. programas estão. Essa semana foi de folga para Caio Tá. Corte. Os programas estão todos incortáveis Tá para o redondinho. nosso Mãos de Tesoura. Tá? Mas em breve vai ser difícil segurar. Bet Nacional, A10 Saúde Esportiva, Monte Belo, Indaiá e Village Porto de Galinhas são as empresas que viabilizam o 45 minutos, além, obviamente, de cada um de vocês que faz parte dessa nossa caminhada. Valeu, galera. Grande abraço. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau.